Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre acordo multimilionário com a Adidas que está próximo, tá fiel? O Corinthians está muito avançado e deve fechar o maior acordo milionário da história do futebol em materiais esportivos, tá? Vamos falar também sobre Corinthians e Mirassol, Diego Palacios também relacionado para a partida, diretor afastado do Timão com nota da Gaviões da Fiel. Tem muita informação para trazer aqui para vocês, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, é de grande importância, tá, fiel? Não achem que não é. Se você tá afim de ajudar o canal do Corintianeiro, ou se eu merecer, se eu não merecer, não deixa o like. Se eu merecer, deixa o seu like e sua inscrição para nos ajudar aí a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado, fiel? Então bora falar do nosso Coringão, porque já quero iniciar aqui, tá, fiel, falando sobre o diretor Claudinei, que foi afastado temporariamente pela presidência do Corinthians, mas não foi demitido de forma oficial. Quem já demitiu o cara foi a Gaviões da Fiel, a torcida organizada, que foi levar até o Augusto Melo esses supostos áudios de propina. O diretor, o funcionário, não sei nem se pode ser chamado de diretor, nas categorias inferiores de base, subia jogadores para a base principal a troco de propina, pelo menos é a Gaviões da Fiel, tá, fiel? Então, pelo menos a Gaviões da Fiel que indiciou o cara aí para a presidência do Corinthians. O que significa tudo isso? Significa que o Augusto Melo temporariamente afastou o Claudinei, não sei se é Claudinei Alves o nome, tá, fiel? E eu acredito que o Augusto Melo não vai contra a principal torcida do Corinthians, principalmente tentando sofrer um processo de impeachment, né? Isso não quer dizer que a Gaviões da Fiel, mesmo se demitir o Augusto Melo, o Claudinei de forma oficial, isso também não quer dizer que a Gaviões da Fiel vai apoiar o Augusto Melo, porque a Gaviões da Fiel está com a instituição do Corinthians, ela preza pelo clube, não por presidente ou não por jogador, tá? Só que também, se ele for contra a Gaviões da Fiel, aí ele tá já escrevendo, né? Estou contra a principal torcida organizada do Corinthians. Isso para Augusto Melo não é bom. E, fiel, se tem indícios, se tem áudios da voz do próprio diretor cobrando propina, o cara tem que ser não só afastado, mas responder. Porque se fez isso agora, fez antes. Então tem que aí responder perante a lei, né? Porque o Corinthians chega de coisas ilícitas. Se o Corinthians não parar de contratar pessoas que fazem o mal pro clube, que não andam do melhor caminho, o Corinthians obviamente nunca vai poder pagar suas dívidas. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Vamos falar sobre Corinthians e Mirassol, né? Antes da gente ir pro contrato da Adidas, vou trazer detalhes importantes para vocês. Corinthians e Mirassol, o jogo que acontece hoje. Obviamente que a escalação do Dorival Júnior dá pra gente fazer uma prévia, mas não dá pra gente confirmar, porque ele faz um controle de carga muito importante no clube. E as informações que eu tenho é o seguinte: Corintianeiro, eu não concordo com esse controle de carga. O Corinthians jogou desfalcado contra a América de Cali, o Corinthians jogou desfalcado não sei com quem, jogou com titular com um time mais fraco. Eu não tô entendendo esse revezamento do Dorival Júnior. Fiel, prestem bem atenção nessa informação, tá? As informações que chegaram até a mim é que as primeiras impressões de Dorival Júnior nos primeiros treinos do Corinthians, ele notou um time totalmente inapto fisicamente, um time totalmente cansado. Então como você vai disputar 3 competições com um time que não está com seu físico 100%? Então, obviamente que esse controle de carga ele vem como uma obrigação de Dorival Júnior fazer, coisa que às vezes outros técnicos não faziam. Então, o Dorival Júnior faz corretamente em controlar até que o time se tenha um preparo físico competente para jogadores conseguirem jogar 2 ou até 3 partidas seguidas, tá? Porque do jeito que tá, para estourar um jogador igual estourou o Garro, tá? Antes dele começar a tomar infiltrações, tá, fiel? Aí já estava estourado. Tem que haver um controle de carga, porque o preparo físico do Corinthians não é bom. Aí tem que analisar o preparador físico, se é do clube ou se é da comissão técnica, porque precisamos sim de um preparador físico profissional. Porque se for o preparador físico do clube e os jogadores não estão preparados fisicamente, obviamente também que não é um bom profissional e o Corinthians precisa rever essa história, tá? Então com esse controle de carga, a gente pode imaginar uma escalação com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho não jogou, deve para jogo. A zaga ele tá mantendo como titular, mas pode vir Félix Torres aí, porque ele barrou negociação também, em que o Corinthians tentava negociar o Félix Torres com o Santos Laguna, tá? Então ele pode vir com a zaga André Ramalho e Kaká, ou pode ter alterações, não dá pra gente confirmar. Já na lateral esquerda, tem a opção do nosso Matheus Bidu, que não jogou o jogo passado contra o América de Cali. O Angileri, acredito que ele não vai repetir, porque jogou.
O Palácios deve iniciar no banco, sem ritmo de jogo, não sei se ele vai colocar para jogar. E tem o próprio Hugo. Acredito que para jogar contra o Mirassol, ele não vai optar por Hugo, porque o Hugo é um lateral mais defensivo, tá? Então acredito que Matheus Bidu deve ir para o jogo. Já no meio campo, José Martínez está machucado, vai ficar um tempo na geladeira. Aí a gente vem de Ranielli, tá, fiel? Ranielli será o titular do Corinthians. Obviamente, acredito que deve ser junto com o Maicon. E na frente ele pode optar por André Carrillo e Breno Bidon. Contra o poderoso Mirassol, eu acredito que o Corinthians não precisa vir com 2 volantes de extrema marcação, como teria que ter jogado contra o América de Cali, porque perdemos no meio de campo justamente porque não tinha 2 volantes de combate, 2 volantes de extrema marcação, porque o Breno Bidon não marca nem a sombra dele que fica do lado. O Maicon defensivamente é horrível, o Maicon mais apoia do que defende, então teria que ter sido naquela partida Ranielli e José Martínez. Contra o Mirassol, pode jogar ali com o Ranielli sim, e deixar o Carrillo e o Breno Bidon aí mais abertos, tá? Ranielli, Maicon, Carrillo e Breno Bidon, e no ataque Memphis e Yuri. Se ele quiser fazer algum tipo de controle de carga com o Memphis, pode jogar outro jogador, o Romero e Yuri. O Yuri eu acho que nem precisa de controle de carga, porque o cara corre igual um cavalo, dificilmente, né? Mas, como se diz, se tratando de Dorival Júnior, é difícil a gente pautar uma escalação certa aqui para vocês, tá? Então, Fiel, o que eu acredito é que o Corinthians vá com esse time para campo, pelo menos os jogadores não jogaram. Brasileiro, o Corinthians tem que aproveitar esses times mais fracos, mesmo jogando de casa, para pontuar. O Corinthians tem que pontuar, então eu acredito que ele vai com força aí total para enfrentar o Mirassol. Certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a essa escalação. Sobre o Dorival detectar jogadores com preparo físico abaixo, comentem aí que eu quero saber sua opinião, tá? E agora vamos falar sobre a Adidas e Corinthians. Fiel, vocês têm noção? Vocês pararam para refletir esse contrato da Adidas? Primeiramente, o que a Adidas oferece é 3 vezes mais que a Nike paga o Corinthians. Segundo, a gente está falando de um contrato aqui que vai dar 80 e poucos milhões mensais. Fiel, se a gente analisar a nossa patrocinadora Master, que está aqui na camisa, ela paga 110 mensal. A gente está falando de 80 e poucos milhões de uma patrocinadora de materiais esportivos, não é que ela vai dar 80 milhões mensais para o Corinthians em materiais esportivos, não, é em dinheiro, tá? Então é um contrato de 1 bilhão por 10 anos, é muita grana, é muito dinheiro. Então o Corinthians obviamente que está aí encantado com este contrato. Quem está liderando é o Cascone, da parte jurídica, que está encaminhando. Ah, corintianeiro, mas há divergências. Quais são essas divergências, corintianeiro? Divergências é o seguinte, Fiel. A Nike, ela tem vamos dizer assim, um gatilho especial, que ela tem a renovação automática. Ela pode renovar de forma automática até 2029. Mesmo se o Corinthians falar não, tá? É isso, se eu não me engano, esse contrato foi feito lá na época do Alib. Mesmo se o Corinthians falar não, ela pode renovar com o Corinthians de forma automática. Só que há um porém. Até 2029 seria essa renovação automática. Só que tem um porém, tem uma brecha jurídica aí. Qual que é essa brecha? Qual que é essa brecha, Fiel? A Nike, ela não opera mais no Brasil. Quem opera é uma terceirizada, Físio alguma coisa, tá? Então quem opera é esta empresa terceirizada. O que acontece? Não é a Nike. Então quem quebrou o contrato foi a Nike. Então o Corinthians tem essa brecha para brigar judicialmente para desvincular esse contrato com a Nike. Olha, tudo bem, a Nike pode renovar automático, só que a Nike não está operando no Brasil. Ela terceirizou para outra empresa. Eu fiz contrato com a Nike. A Nike pode renovar. Essa empresa que está me servindo o material não é a Nike. Então quem quebrou o contrato foi a Nike. E se o Corinthians insistir, pode pegar até aí uma indenização financeira. Porque a Nike terceirizou, passou para essa empresa fazer as camisas do Corinthians no Brasil, porque ela não está mais atuante aqui nesse país. Então o Corinthians acha essa brecha jurídica que pode sim conseguir quebrar este vínculo contratual. E as negociações com a Adidas está muito avançada, Fiel. Já está em questões de anunciar se o Corinthians conseguir essa quebra contratual na justiça, tá? Aí estamos falando, cara, de 80 e poucos milhões de reais mensais, mais 110, é o Corinthians pegando aí praticamente 200 milhões de reais mensais, juntando a nossa patrocinadora Master Sport da Sorte e também aí a Adidas, tá? Então é um ótimo contrato para o clube, em que pode ajudar a pagar dívidas, pode ajudar o Corinthians a ir no mercado da bola e montar uma forte equipe, e também um passe para Augusto Melo, dizendo: eu estou aqui, eu estou valorizando o time, valorizando a camisa, estou trazendo recurso financeiro para este clube,
Augusto Melo que pode levar um impeachment aí, né, Fiel? O cara que traz recursos desse tamanho pode levar um impeachment. E o Duílio Monteiro Alves e o Andrei Sanches, que fizeram o que queriam no Corinthians, deixaram empresários mandar várias confissões de dívida, aí nunca sofreram sequer um possível impeachment. Então é isso que nós enfrentamos hoje. Vamos torcer para o Augusto Melo fechar esse contrato, tá, com a Adidas, porque vai ser, cara, vai ser muito, muito bom para o Corinthians. Mais 80 e poucos milhões de reais mensal, pô, vai ser demais, né? Então vamos torcer para dar tudo certo, mas já está em questões de fechar, fiel. Tá muito avançado, já está em questões de bater o carimbo e anunciar a Adidas. Basta o Corinthians conseguir essa brecha judicial aí, conseguir ser provada, conseguir judicialmente desvincular da Nike para o Corinthians ter a Adidas como sua nova parceira. Certo, fiel? Comentem o que vocês acharam de tudo isso. Eu já trago outro vídeo para vocês hoje às 6 horas da tarde. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!